Estamos subindo aqui no YouTube. Vamos lá, começando aqui, todo mundo já nos acompanhando. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que já está nos acompanhando, começando mais um Essencial, seu giro de notícias noturno. Hoje é dia 5 de agosto de 2019. Quero dar boas-vindas a Daniela Santos, mandando aqui. Assis disse tudo, não entendi a conversa aqui direito, ela é moderadora, parabéns, Daniela. Maria Ângela Cruz Alves, chora Dallagnol porque você cometeu muita injustiça, fez muita gente chorar, seu bandido. Ângela Rocha, eles vão se arrepender se o povo não ganha dinheiro, não tem como pagar dízimo. Boa noite aí todo mundo que está nos acompanhando. Ana Amélia, boa noite todo mundo que está nos acompanhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vamos falar hoje sobre a Amazônia e Jair Bolsonaro. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e colaborador do DCM. Estou aqui com o jornalista Caco de Paula e com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite, comunidade DCM. Boa noite. Estamos aqui para... O Caco que estava no início do DCM TV voltou agora, né, Caco? Como é que é? Estava no início do DCM TV, voltou agora. Exatamente, com a saudação... Vida longa e próspera. Vida longa e próspera, né? Tudo bem, Alberto? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Pedro. Boa noite, Caco. Boa noite, internautas. O Alberto está aqui por um motivo especial, gente. Vou começar primeiro dando um aviso. O sorteio do livro O Protegido sobre a história do enriquecimento do Fernando Henrique Cardoso pós-presidência ainda está valendo. Quem mandar superchat para a gente acima do valor de R$10 está concorrendo ao livro hoje. Eu vou sortear no finalzinho da live. Mas o Alberto está aqui por uma razão especial. A gente está promovendo um curso de ciência política dele. No dia 5 de agosto será lançado o primeiro curso online de ciência política para um grande público chamado Quem Manda no Brasil. Será ministrado pelo Alberto Carlos Almeida, autor dos livros best-sellers A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor. Alberto, você pode explicar para o nosso público qual é esse curso? E no final a gente vai dar um benefício para a audiência aqui do DCM TV. Ô Pedro, já faz muito tempo eu noto uma demanda das pessoas, inclusive se dirigindo diretamente a mim, quer dizer, pessoas do meu convívio, amigos, parentes, mas também pelas redes sociais, né? Pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, eu nem conheço pessoalmente, conheço de interação nas redes, né? Uma demanda por compreender melhor a política no Brasil. A política, muitas vezes, né, com frequência, para a maioria das pessoas, acaba sendo algo que não faz sentido, muito confuso, complicado, né? Então, às vezes, políticos que estão aliados numa eleição brigam na outra. Enfim, várias coisas que acontecem na política que acabam tornando ela muito distante do cidadão comum que gosta de acompanhar a política, né? Então, as pessoas, né, esse nosso mundo, você, Caco, todo mundo que está nos assistindo, são pessoas que gostam de política e que querem interferir na vida do país. A melhor maneira de fazer isso é por uma política no Brasil. Tá? Então, esse foi o meu objetivo. Caco, você está aí? Oi? Eu estou aqui, mas... Acho que está dando um pouquinho de interferência no Alberto. Caiu aí, Alberto, um pouquinho? Caiu um pouquinho, né? Mas, enfim, é estranho, voltou tudo de uma vez só, rapidamente. Tá, então, assim, eu fiz doutorado em ciência política, tenho vários livros sobre o assunto da política. Eu disse, olha, tem a demanda, né? Eu tive a formação na área, então o meu objetivo foi atender a isto, né? Então, eu fiz um curso, quem se inscreveu, quem vai se inscrever, vai ver lá, tem muitos slides, né, com informações, eu fico num canto do vídeo explicando esses slides. É claro que o título, né, o título provocativo, Quem Manda no Brasil, não é uma resposta simples. Eu sei que muitas pessoas, né,
existe uma certa mentalidade dominante, né, de que poucos, uma pequena elite, pessoas, né, aquela visão que a gente tem de filme, né, pessoas de terno, fumando charutos, numa sala enfumaçada, decidindo os destinos de um país, ou de uma população inteira, mas não é assim que acontece, né? Então, assim, tem uma complexidade grande, né? Tem algumas áreas em que quem manda é um determinado grupo, em outras áreas já é um outro grupo, tem a sociedade, de um modo geral, pressionando o sistema, e o sistema atende a sociedade de um modo geral. Então, tudo isso é mostrado no curso. Quer dizer, o curso não é um curso que eu vou lá dar minha opinião, não é isso. Quer dizer, é como, de fato, as coisas funcionam, tá? Muito interessante. Alberto, está me ouvindo? Acho que travou novamente, hein? Travou novamente. Estou ouvindo, estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Só dando mais informações para a nossa audiência. Esse curso tem um total de 10 horas. No decorrer, ele vai ser disponibilizado também um material didático, referências bibliográficas, e os inscritos receberão um desconto de 5% para quem usar o cupom com as seguintes letras, DCM. Basta você cadastrar o cupom escrito DCM e você ganha 5% de desconto. Essa é uma promoção exclusiva para a nossa audiência que está acompanhando aqui. Certo, Alberto Carlos? Não, exato. Quer dizer, é algo exclusivo para vocês, para quem está participando nesse momento da conversa, tá? E é isso, quer dizer, eu acho que a pessoa, o grande benefício, né, é que a pessoa que compreende melhor como funciona o país, ela que é interessada por política, né, e que somos nós aqui, ela vai interferir melhor na política do país. Quer dizer, a sua ação será uma ação mais efetiva. Uhum. Olha, eu estou me inscrevendo, hein, Alberto? As conversas que tivemos durante todo o período eleitoral, as conversas que foram transmitidas e aquelas que tivemos ainda em momentos que nem estavam sendo transmitidos, aprendi muito ali com a sua visão desse mapa eleitoral, dessa distribuição no poder. Aliás, acabo de ver recentemente aquele mapa da Bahia, que a gente acabou trocando, né, com o mapa da Bahia, que só tinha 3 cidades que não votaram no Haddad. Eu lembro que isso foi uma coisa que a gente trocou naquela manhã do resultado, né? Você tá acompanhando aí, você trabalha já desde as eleições dos final dos anos 80? É isso? Olha, eu trabalho com pesquisa. A primeira vez que eu fiz até foi para o antigo Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo, mas eu sou originário do Rio de Janeiro, e eu fiz isso em 98 para o Jornal do Brasil, na eleição estadual lá, que era a eleição do Garotinho, César Maia, né? Então, aquela ali foi a primeira pesquisa, né? E o meu doutorado em ciência política eu concluí no ano de 96, né? E, na verdade, esse curso agora que eu estou lançando, né, que é até salientar o primeiro curso de ciência política EAD no Brasil, online no Brasil, ensino à distância, é um curso que não tem ainda opinião pública. Eu vou lançar um curso sobre voto, opinião pública. É um curso sobre as instituições no Brasil, como as instituições funcionam e como é que aqueles que mandam no Brasil mandam por dentro das instituições. Tem o primeiro slide do curso, a imagem é uma foto aérea, né, da esplanada dos ministérios, a Câmara dos Deputados, o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal, porque decisões que afetam toda a nossa vida, a sua, do Pedro, a minha, de todo mundo que está nos assistindo, são decisões que são tomadas lá, né, sujeitas a diversas pressões, né? E aí, no curso, até depois da gente olhar como funciona isso, eu vou analisar determinadas decisões que foram tomadas no Brasil e mostrar a dinâmica dessas decisões em função daquilo que nós aprendemos, né? O que teve mais peso, o que teve menos peso. Por exemplo, 2 decisões, pontos de semelhança, a decisão do impeachment do Collor e do impeachment da Dilma. Isso será analisado ao final do curso. Outras decisões, quer dizer, o impeachment é uma grande decisão de você depor
alguém que ocupa o cargo máximo do país, mas, às vezes, uma pequena decisão agora, teve toda essa decisão agora, se libera o FGTS ou não, o governo decidiu uma coisa, essa é uma decisão que a gente vai olhar a dinâmica dela, quer dizer, à luz, por que primeiro houve a intenção de tomar uma decisão, depois ela foi modificada para uma outra decisão. Isso tudo é importante no funcionamento do nosso país. Então, acho que é um curso que eu vou fazer e que eu recomendo, viu, Pedrão? Depois a gente poder convencer o Alberto Carlos a ceder um teaser ali. Ele já fez um teaser aqui do curso, mas como são 10 horas, de repente nos apresenta em 15 ou 20 minutos e a gente faz um post só desse teaser, porque quem manda no Brasil... Claro, sem dúvida, sem dúvida. É fundamental entender quem manda para entender o próprio país, né? Tem um comentário aqui muito bom para você, Alberto. O Vale Monteiro mandou o seguinte: boa noite, professor Alberto Carlos. Acompanho suas entrevistas há muito tempo. Saudações de João Pessoa. Então, o pessoal aqui está interessado, viu, Alberto? Ótimo. Vamos acompanhando essas notícias, e uma informação que é muito importante e muito grave que aconteceu hoje, depois eu quero a análise do Alberto e também do Caco, é o seguinte: Bolsonaro voltou a dar declarações desastrosas sobre a Amazônia. Ele disse o seguinte: maus brasileiros usam números mentirosos contra a Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro está na nossa coluna essencial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira em Sobradinho, na Bahia, que maus brasileiros fazem campanha com números mentirosos sobre a Amazônia. A declaração foi dada em cerimônia para inaugurar a primeira etapa de uma usina solar flutuante instalada no reservatório da cidade baiana. O governo de Jair Bolsonaro vem recebendo críticas de ambientalistas, cientistas, autoridades estrangeiras e da imprensa estrangeira pelas medidas que tem tomado em relação ao meio ambiente e pelos riscos que pode estar gerando para a preservação da Amazônia. Disse o presidente: a Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou, e depois que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de exportá-la de forma sustentável, declarou. Caco, exportar a Amazônia de maneira sustentável, o que você acha dessa matemática maluca do presidente que, na verdade, está destruindo o nosso meio ambiente? Olha, antes de mais nada, é uma tristeza, né? A gente vê que isso está acontecendo dessa forma, mas acho que cabe a nós tentar entender o que está acontecendo realmente e ver o que é possível fazer. Eu acredito, que acho que é uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, que em algum momento o Bolsonaro será capaz de reunir esse país todo, de fazer uma união, né, nesse país todo, uma união contra ele, efetivamente, dada a amplitude de, digamos assim, de ações destrutivas que ele empreende, né? E empreende de uma maneira que a gente tem que, acho que, observar bem. Veja, acho que se comentou aqui que na semana passada saiu uma capa de The Economist, né? A mesma que botou lá durante o governo Lula o Brasil, né? Comentamos e mostramos, Caco. A capa mostra uma árvore cortada com o símbolo do Brasil. Exatamente. E o nome dessa matéria é O Velório da Amazônia, né? É uma matéria muito crítica à posição brasileira, é uma matéria, é um veículo insuspeito de ser um veículo de esquerda, né? Digamos assim, é uma das bíblias do liberalismo, e faz uma crítica bem pesada, e eu acho que vocês se referiram aqui a vários pontos dessa matéria, mas ela é uma matéria que deixa muito claro o risco que essas ações do Bolsonaro são para o Brasil
para toda a região e para o mundo. É importante a gente ter em mente, porque tem uma coisa de geopolítica aí muito importante, que é assim, muitas guerras no passado foram feitas a partir do controle de vias navegáveis, vias fluviais, etc., né? Rios, né? Então, um país que, por exemplo, barra ou acaba com, por exemplo, com um rio acima de outros países, pode até estar causando uma guerra. Você represa lá o rio e não deixa ele passar, né? A Economist falou a esse respeito do rio voador, que, na verdade, é o processo que é transformado. A floresta amazônica ela é descrita por um cientista chamado Antônio Nobre como uma bomba de umidade, porque as raízes e as folhas elas trazem a umidade que está naquele rio e jogam e criam um rio aéreo que, pelas encostas dos Andes, são as responsáveis pelas chuvas até o sul da Argentina. Então, é um patrimônio assim, fantástico. Agora, o que é muito difícil, e eu acho que é muito difícil a gente esperar que um governo como esse tenha uma compreensão complexa de uma questão tão grande como é a questão climática e a fragilidade do bioma amazônico, né? Essa é uma questão que, digamos assim, os mais renomados cientistas mundiais acompanham trabalhos, inclusive de cientistas do INPE, onde está o Carlos Nobre, que é um dos 2.000 cientistas do painel internacional de mudança climática, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, lá com o Al Gore. Então, assim, o que está acontecendo agora é que cientistas desse naipe, que têm que ter e que tenham reconhecido compromisso, tem o reconhecimento da comunidade científica internacional e que tem que se referir a padrões de altíssimo grau na ciência, são substituídos, né, por militares que têm apenas que concordar com o chefe deles. Olha só o que a gente está fazendo com a ciência, né? Então, essa é uma questão gravíssima que está acontecendo. Ainda hoje eu troquei uma mensagem com o professor Antônio Nobre, que é o cientista que descreve os rios voadores, e ele nos passou, ao grupo, uma imagem que o INPE, inclusive, baixou, fornecido pela NASA, mostrando uma quantidade enorme de incêndios em terras indígenas e em unidades de conservação na Amazônia. Inclusive, é uma imagem que eu acho que até te passei um pouco mais cedo. Então, a gente está falando de um assunto muito quente. Assim, as notícias que a gente tem, a Amazônia está realmente em chamas. As pessoas que a gente conhece da área, que conhecem do que se faz lá, de política 90% das queimadas, 90% do desmatamento é ilegal. E hoje em dia, essa administração está, inclusive, avisando antes, quando vai fazer fiscalização, assim, para ter umas fotos de fiscalização, entendeu? Então, é uma coisa muito grave, eu acho que é um assunto que a gente deve tratar. Há um nexo muito grande, eu acho até que o Alberto talvez até conheça já algumas discussões a esse respeito. Há um nexo muito grande entre mudança climática, direitos humanos e democracia. Uhum. Aliás, nesse fim de mês, em Genebra, um cientista australiano, ele entregou um documento até relativamente curto, são 20 e poucas páginas, em que ele estabelece a relação entre mudança climática, pobreza e democracia. E ele cita nominalmente o Trump e o Bolsonaro como dois riscos para, digamos, um acerto global nessa área. Então, assim,
eu acho que a questão de Amazônia, a questão de mudança climática, a questão de democracia, são questões que se fundem, tá? E a questão digamos assim, do autoritarismo dessa frase de hoje, que é uma frase cheia de mentira, porque está tentando desmentir a ciência, né? E diz assim, más pessoas, não é isso? Ele sempre joga com a dualidade, né? Bem e mal. Então, mas a questão é a seguinte, pressupõe alguém que fala de maus brasileiros, pressupõe que ele se acredite bom o suficiente para definir o que é bom e o que é mal. Isso já é algo que, assim, isso é a filosofia de caserna, totalmente. Então, a gente está indo para uma filosofia de caserna, está indo por uma ciência de caserna, estamos indo para as piadas de caserna, não é mesmo, Roberto? Sim, olha, uma das coisas que todo mundo sabe, né, a coisa do aquecimento global, teve essa semana lá o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que teve, se eu não me engano, em Roma, né, em maio, estava frio, então não tem aquecimento global. Quer dizer, coloca ele, então, numa área violenta do Rio de Janeiro, né, ele vai dizer, aí ele vai descobrir que tem a violência no Rio, ou então, ao contrário, diz, olha, vamos colocar numa área que não acontece nada. Então, ele vai dizer, então, o Rio não tem violência nenhuma. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Foi um fenômeno difícil de ser comprovado e detectado, o fenômeno do aquecimento global, porque você não tem um crescimento, não tinha, né? Não havia um crescimento contínuo da temperatura, mas já há um consenso hoje mundial entre cientistas, entre todas as elites do mundo, de que a temperatura do globo vem aumentando, né, e que se deve à ação humana. Uma das medidas, são várias, né, esse é o tipo de problema que ele não vai ser atacado ou não vai ser diminuído por conta de uma ou duas medidas. É uma soma de iniciativas, quer dizer, uma delas é plantar árvore, ou pelo menos não derrubar, né, as que aí estão, né? Então, a primeira coisa importante aí que todo mundo, e aí são decisores muito sérios, né, de outros países, sérios que eu digo, que levam em consideração a ciência, as evidências, não vão contra isso, quer dizer, eles vão colocar uma pressão muito grande sobre o país. Isso não acontece de uma hora para outra, né? A capa da The Economist foi importante nisso, mas não vai ser ela sozinha que vai fazer com que esses governantes se movam lá fora, e eu acho que virá uma pressão muito grande de fora e que provavelmente, até paradoxalmente, né, pode acontecer do nosso agronegócio sofrer retaliação e ele vir a pressionar o governo Bolsonaro a mudar alguma coisa no que diz respeito ao tratamento que ele vem dando ao meio ambiente. Quer dizer, o país não tem mais uma política de meio ambiente, é uma política de destruição do meio ambiente. Todo mundo está vendo isso. É ruim para o mundo, e é ruim para o Brasil. Quer dizer, tem essa coisa dos rios voadores, algo mapeado, o regime de chuvas do Brasil e que sustenta a agricultura e o agronegócio brasileiro depende da floresta. A umidade gerada na floresta, ela se precipita na região centro-oeste, se precipita em São Paulo, no Paraná, na região sul-sudeste. Então, todo o que é produzido na nossa agricultura depende da floresta amazônica, né? Então, só que são coisas que você não tem de imediato. Você destrói hoje, o resultado só vai ser lá na frente. Então, aí você justifica a destruição baseado num suposto discurso nacionalista. Já foram feitos estudos. Olha, no Caribe tem uma ilha que tem dois países, o Haiti e a República Dominicana. A divisão entre eles é quase que uma linha reta, né? Que tem 200 quilômetros. O Haiti tem 1% da vegetação florestal preservada. E a República Dominicana tem 28%. Vejam o PIB do Haiti, o PIB per capita do Haiti e o PIB per capita da República Dominicana. Aliás, recentemente, sei lá, no final do ano passado, a República Dominicana, em PIB per capita, ultrapassou o Brasil. Tá? Então, hoje já é algo mapeado de sociedades que decaíram, entraram em decadência por conta de não saber lidar com as dificuldades e os problemas ambientais, né? Então, o que nós estamos... E o que significa não saber lidar? Desprezar os dados da ciência, desprezar os dados científicos. Tem um dado interessantíssimo da floresta, que é, digamos, a riqueza da floresta é justamente a sua diversidade, né?
Esses professores que eu citei, o Carlos Nobre, também o Antônio Nobre, e entre outros que discutem essa coisa da floresta, eles chamam a atenção para o fato do grande capital, do grande patrimônio genético que está lá. É um conhecimento desenvolvido pela própria floresta, como um capital de conhecimento complexo, né, que são várias espécies se relacionando. Então, o relacionamento da floresta, por ter muitas espécies, está na base da sua própria riqueza. A essência da floresta é essa diversidade. E a diversidade e a complexidade é justamente o que a gente não está conseguindo enxergar, ver que esse governo, essa administração, seja capaz de enxergar algum problema de uma maneira um pouco mais complexa. Por exemplo, pensar hoje em sustentabilidade ou numa relação, como a relação da agricultura brasileira com a União Europeia, por exemplo, ela tem uma complexidade. Ela tem uma complexidade de trocas, alguns limites do que você pode ou que você deve fazer, e me parece que o jeito de falar, o jeito de expressar e até o jeito de pensar da atual administração, ele não consegue compreender essa diversidade, essa complexidade. Se não, vejamos, fazendo uma análise recente de um fato aí da semana, o representante, o chefe do Departamento de Comércio dos Estados Unidos esteve no Brasil, aí num roadshow, conversando com muita gente aqui no Brasil na semana passada, discutindo como que empresas americanas com dinheiro do Banco Mundial, de fundos lá, vão entrar agora em licitações no Brasil. E o que se comentou, as pessoas que estavam defendendo essa entrada, que já é uma quebra, inclusive, para empreiteiras brasileiras, falam, mas o preço, né? Então, o preço que vai ser feito por essas empreiteiras que estão se instalando no Brasil aí, agora aproveitando esse vácuo, né? Pós-Lava Jato, né? Ou esse vácuo aberto pela Lava Jato. Então, a discussão é o preço. Essas empreiteiras virão com dinheiro subsidiado, com dinheiro de custo de empréstimo nos Estados Unidos, que é um juro muito mais baixo, e vão oferecer um preço baixo no Brasil. E aí vão tirar empregos da cadeia em cima, de engenheiros, de gente qualificada e tal. Mas ninguém está vendo esse meio ambiente, entendeu? Essa ecologia da economia, do trabalho, das profissões. Estão vendo apenas o preço da empreiteira. Então, a isso se dá o nome, economia, né, de externalidades positivas, né? O Brasil está abrindo mão dessas externalidades positivas quando traz essas empreiteiras americanas, porque o pensamento que se tem, ele não é nem para a semana que vem, nem para o mês que vem, é para hoje, eu vou ter um preço menor aqui. Então, esse pensamento é o que está presidindo também as decisões no que diz respeito à Amazônia. Se alguém vai pensar estrategicamente a respeito de Amazônia, tudo que não pode fazer é pensar para amanhã. A Amazônia teve um quinto, vamos dizer assim, talvez, de toda a sua área transformada em estrada, em ocupação, em agricultura, em barragens, nos últimos 50 anos, né? E a gente está no meio, eu acho, de um processo, esse processo que se apossou do governo do Brasil, através de uma eleição muito manipulada, né? Que acho que pode ser, inclusive, contestada, mas esse governo está tomando medidas que podem ter, digamos assim, que podem já estar causando danos irreparáveis, né? No que diz respeito à Amazônia, as informações que nós temos é que nós tivemos um aumento de 40% do desmatamento nesse primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Isso não é pouco, e isso não é necessariamente
a agricultura. Isso é destruição sistemática. Basta ver a morte dos caciques no Amapá, né, Caco? Destruição sistemática. Isso é gravíssimo, está acontecendo. Uhum. A gente tem 2 superchats aqui, só para não deixar passar, gente. A Vani Franciscato mandou o seguinte: superchat de domingo com o Joaquim, tá valendo o livro? Tá valendo sim, Vani, você já está na lista aqui concorrendo ao livro. O Cadu Lacerda mandou o seguinte, até queria a reflexão de vocês. Assistam a série Years and Years Day, da HBO inglesa. Ela projeta um futuro próximo, 15 anos, num mundo dominado pelo Trump e pelo neoliberalismo. É assustador e precisa e mostra uma política tipo Bolsonaro. Você concorda, Caco? Olha, eu não conheço essa série aí, mas deve ser um horror, né? Deve ser um terror dos terrores. O que você acha, Alberto? Não, olha, eu acho que é um mundo artístico, né? Você tem que dar asas à imaginação, quer dizer... teve aqui, outro dia eu estava lendo isso aqui, tem um livro, né, A Estrada, que resultou num filme, A Estrada, que é um mundo destruído, né, não diz o porquê. Então é um pai com a criança andando, né, e tentando sobreviver. É uma felicidade quando acha alguma comida enlatada, quer dizer, então é preciso dar asas à imaginação. Agora, se a gente olhar a situação do Trump, né, ele foi eleito, né, resolveu adotar lá as políticas que quis adotar, mas na primeira eleição que teve, que eles chamam lá a eleição de meio de mandato, né, eleição para deputado federal e senador, né, senador não renova todo o Senado, mas para deputado renova, ele perdeu a maioria na Câmara dos Deputados. E hoje os limites de atuação do Trump são muito maiores do que eram no primeiro 1 ano e meio do mandato dele, né? Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Todos os presidentes, olha, mesmo o Bolsonaro, eu tenho chamado a atenção disso lá no meu Twitter, quer dizer, o mundo não é preto e branco, né? Existem gradações de cinza, né? O Bolsonaro tem sido limitado bastante em suas ações. O que ele está fazendo aí, a coisa da Amazônia que a gente está discutindo, ele tem uma margem de manobra ali que não está garantida que terá para sempre, tá? Justamente por causa das interconexões que o Caco mencionou aí anteriormente. Quer dizer, o mundo está todo interconectado. Então, um país que faz uma besteira, né, internacionalmente, os outros países estão esperando alguma oportunidade, algum argumento, alguma oportunidade legislativa, até dentro dos acordos internacionais, para retaliar para cima dos países. Então, os governantes lá de França e outros países que têm uma agricultura mais ou menos forte na Europa podem querer e vão arrumar a justificativa da devastação da Amazônia para retaliar sobre a agricultura brasileira. Só que isso leva tempo, não é no primeiro alarme de devastação ou de aumento de devastação que isso vai ocorrer, mas acaba acontecendo. Tá? Isso acaba acontecendo. Olha, o Bolsonaro tentou aí transferir a FUNAI, não é isso? Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e levar para outro órgão do governo. Não conseguiu. Aí tentou editar uma medida provisória, reeditar a medida provisória a segunda vez. Foi barrado até pelo Supremo. Então, existem vários limites. Tentou o decreto de armas, não conseguiu. Né? Ele chegou até a dar uma declaração um mês atrás, talvez um pouco mais do que isso, que ele estava começando a se achar a rainha da Inglaterra. O Congresso está fazendo realmente isso com o Bolsonaro. Ele tirou a capacidade do Poder Executivo de utilizar as emendas, a liberação de emenda orçamentária. É claro que tudo isso exige regulamentação, processo lento, mas ele está começando a tirar mais seriamente o poder que o presidente da República tem de negociar com os deputados ou de tê-los ali mais, né, nas rédea curta, né, por meio da aprovação de emendas constitucionais ou de uma legislação também infraconstitucional, que assegura que, uma vez aprovado a emenda orçamentária, o deputado terá acesso àquele recurso. Tá? Hoje se discute uma reforma tributária no Brasil, no Congresso. O governo está fora da discussão, o Poder Executivo está inteiramente fora. O Congresso vai aprovar a reforma tributária que ele quiser aprovar. Ele não está debatendo a reforma tributária que foi proposta pelo governo. Então, a gente vai ver isso cada vez mais. Tá? Os deputados...
Alberto, eu concordo com você, acho que tem os embates com os poderes, mas a gente vê o crescimento de um comportamento, digamos assim, um pouco tirânico nesse maus brasileiros, né? Alguém que... Posso adicionar uma informação, Caco? Pode. Ele falou num vídeo, mais um comentário preconceituoso. Ele disse para um cara, para virar nordestino, só falta crescer um pouquinho a cabeça. Ele está se firmando em cima disso. Então, porque ele sabe que ele tem uma base, digamos, que se identifica com esse... digamos, com essa coisa tosca que ele representa, né? E que, nesse momento, tem uma fala aí. Eu acho que talvez o Alberto consiga identificar mais em estratificação de eleitor ali, digamos, para quem que ele está falando, né? Ele está ocupando esse espaço, mas acho que nós não deveríamos agir como se isso fosse normal, porque isso não é normal, não é aceitável, é uma coisa que, assim, ele está tentando alimentar alguns dos piores instintos, né, que existem nas pessoas, né? É exatamente o contrário. O contrário da solidariedade, ao contrário da cidadania, é uma coisa tão troglodita que a gente vê. Ora a gente está atribuindo isso a uma estultice completa, né, do personagem, ora a um jogo pensado, a um jogo imaginando que tenha uma inteligência por trás. Vejam só, alguns dos comportamentos mais translocados do Bolsonaro recentemente foram interpretados como uma hipótese pelo ex-chanceler do Lula, o Celso Amorim. O Amorim, com a seguinte tese, que eu achei bem interessante. O acordo com a União Europeia vinha sendo discutido já há 20 anos, né? E foram feitas uma série de concessões, essas concessões foram feitas agora aí no governo Temer, né? E este governo agora só assinou lá e ainda saiu dizendo, sem saber exatamente o que era, saiu cantando vitória, né? E talvez passados alguns dias, alguém lá, digamos, no comando central, com o professor lá de Langley, né, na Virgínia e tal, e, digamos, numa sala na web, assim, falou: pombas, assinamos o tratado da União Europeia e o Mercosul. Não seria melhor a gente ter perguntado para o Trump antes? Ah, não, então vamos melar tudo isso. Vamos começar agora a chutar o balde, né? Então vamos liberar mais 200 agrotóxicos, e de preferência agrotóxicos que já tenham sido totalmente banidos da Europa, né? E aí, então, essa é uma tese, não estou dizendo que seja isso que esteja acontecendo. Achei uma interpretação muito engenhosa do Celso Amorim, porque num determinado momento parece que algumas das ações, inclusive aquela no horário de falar com o chanceler francês, não só deixar que o cara avisar ele na hora e cortar o cabelo e ainda fazer uma live com aquelas obscenidades. Atacando o presidente da OAB. Exatamente. Então, você veja, aí a gente gasta, digamos, metade da nossa capacidade instalada tentando interpretar, né? Mas a gente não deve deixar passar, né? Exatamente. Tem um superchat aqui, o Cadu Lacerda está explicando a série. Pedro, na série o Trump é reeleito e ataca a China há 4 dias do final do seu segundo mandato. O mundo não entra em guerra, mas a economia mundial se dissolve no processo. Meio mundo vai à falência. Interessante essa série. Eu queria perguntar para o Alberto Carlos, principalmente porque você é crítico do pessoal que está mais entusiasmado querendo o impeachment do Bolsonaro. Alberto, me explica um pouco para a galera que está acompanhando aqui a live, como é que funciona esses 30% do Bolsonaro e ele consegue, essa base consegue ficar fiel aos 4 anos? Olha, a maior parte da aprovação de um governante no Brasil
depende do desempenho da economia, né? E aí sempre é um desempenho relativo, quer dizer, se a economia estiver indo muito bem, pode parecer paradoxal o que eu vou falar, mas funciona desse jeito. Se a economia estiver indo muito bem, o eleitor fica mais exigente, né? A vida dele está melhorando muito, para ele sentir uma melhora, tem que ser uma melhora grande, se ela já estiver melhorando muito. Como a economia está muito mal do Brasil já faz muito tempo, né? Qualquer pequena melhora vai ser sentida pela população. Vai ser mais sentida do que uma pequena melhora num cenário, né, de boom econômico. Tá? Então, nós estamos parados. Né? Essa é a realidade. E talvez até, não sei, quer dizer, o fundo do poço, no final das contas, quando se trata de economia e de política, ele não existe. Mas é claro que pioramos muito, né? As pessoas vão se cansando, se não houver melhora, elas vão se cansando e vão crescentemente atribuir isso ao governo Bolsonaro. Veja só, todas as conversas que nós estamos tendo sobre o governo é no 7º mês, agora 8º mês, é muito cedo. Né? São conversas, todas elas muito negativas sobre o governo, uma queda de aprovação muito grande, muito cedo. Né? Não é no 2º ano do governo, é antes de concluir o 1º ano. Tá? Então, esse comportamento dele segura uma parcela pequena do eleitor, sei lá, 10%, 15%. Né? Ele tem um discurso emblemático, com grandes com temas, com coisas marcantes, para segurar esse eleitor mais radicalizado. Porém, os outros 15 lá, que somam lá, são os 30 que o apoiam, quer dizer, também depende da economia, do desempenho da economia. E você tem, quer dizer, é interessante aí quando o Caco estava falando, eu estava aqui refletindo, quer dizer, por um lado tem os absurdos do Bolsonaro, as coisas inaceitáveis, por outro lado a sociedade reage a essas coisas inaceitáveis. O que aconteceu na semana passada no episódio do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz? Foi uma reação imensa social que ainda continua, ainda tem aí... Está tendo um protesto paulista agora, inclusive. Exato. O estava agora há pouco no carro de som. Então, assim, reação existe. Mas o que preocupa a gente, talvez, é o Datafolha que mostra que até 30% parece que concorda com essas maluquices do presidente, Alberto. Mas sim, não, quer dizer, tem um determinado contexto, né? Está no início do governo, não passou um ano de governo, não tem um cansaço atribuído ao governo com relação ao desempenho da economia. Não existe mágica na política, quer dizer, as coisas não acontecem da noite para o dia. A política ela, não é uma lancha, né? O cara, você vê nos filmes a lancha, você pilota ela muda de direção muito rapidamente. Na verdade, a política é um grande petroleiro, né? Que mudar a direção é uma coisa lenta, muito difícil, né? O que nós estamos... E a política é uma coisa difícil, quer dizer, ela em si já tem um desgaste. O que nós estamos vendo é que o próprio presidente da República é responsável pelo desgaste do seu governo. Então, ele já é uma coisa que, se ele agisse corretamente, já ia ser um problema, ele age de maneira incorreta para si próprio. Não estou nem falando, né, para o próprio governo dele. Quer dizer, o que se hoje, por exemplo, se você conversar, né, e fizer meio que uma enquete bem informada com as principais lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado, quer dizer, o Bolsonaro está fora do jogo político, da cabeça deles. Eles têm um imenso desprezo pelo Bolsonaro e o intuito da Câmara dos Deputados e do Senado é tomar a decisão à revelia do governo. Né? E estão fazendo isso. Olha, o Supremo estava em recesso. O que aconteceu semana passada, no primeiro dia de recesso do Supremo? Tomou 4 decisões contrárias ao governo. Tá? E isso, de novo, tá no primeiro ano. Tá? Se o desgaste aumenta, o clima político piora para o governo, tudo vai endurecer para o governo. Né? As coisas não são simples para esse governo por causa de todas as barbaridades aí que o Caco bem chamou atenção com relação ao que ele fala, os absurdos, né? Que ele vem falando, né? Tudo contra os valores humanistas, né? Iluministas ocidentais. Mas a sociedade tem enfrentado isso, no meu entender,
Não dá para ter 100% de sucesso, tem um governo, né? Mas ela tem tido uma capacidade de bloquear várias ações do governo e outras que estão sendo tomadas hoje. A gente começou aqui esse papo aqui sobre a Amazônia. Eu acho que em algum momento isso vai virar um baita problema para o governo. A gente não sabe. Com certeza. Uhum. Tem um aspecto... deixa eu só interromper vocês um minutinho. Prossiga, Pedrão. O curso do Alberto está disponível no primeiro link dela. Travou o Pedrão. Deu uma travadinha, né? Prossiga, Pedrão. Pessoal, vocês usarem o Ticento. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. É melhor repetir, Pedrão. Agora a minha conexão ficou instável. Primeiro link dessa live, gente, é para o curso do Alberto Carlos Almeida, que está presente hoje na live de Ciência Política. Quem manda no Brasil, 5% de desconto para quem usar o cupom DCM. Pessoal, a gente está faltando 15 minutos para o final da live. Mandem superchats no valor de R$10 para concorrer ao livro O Protegido sobre o enriquecimento do Fernando Henrique Cardoso. Pode falar, Caco. Meu caro Pedro Zambarda, eu te diria que esta samambaia que está aí, cujo nome ainda não sei, né, está sendo inominada... Samambarda, segundo alguns. Como é que é? Samambarda, segundo alguns. A samambarda, ela certamente tem um futuro muito mais seguro do que a Amazônia, Pedro Zambarda. E olha que eu esqueci de regar ela há 3 dias. Olha, eu não sou um cientista da área, mas sou um curioso. Estive na Amazônia seguidas vezes, desde os anos 80, fazendo vários trabalhos jornalísticos e tal. Aprendi ali alguma coisa, mas a primeira coisa é que a Amazônia em si, a floresta amazônica, ela é muitíssimo mais frágil do que parece. Aquelas árvores enormes, imensas, Pedro, elas estão seguras numa camada de substrato, onde estão algumas raízes que vão pela horizontal, que é do tamanho de um bolo desse que você compra em loja de bolo. Embaixo é areia, que nem o Saara. Entendeu? Isso é muito, muito, muito... Eu várias vezes tive a oportunidade de cavar e ver como é que é, enxergar, participar tive a oportunidade de participar de várias palestras do pessoal do INPA, que é do Instituto de Pesquisa da Amazônia, que são cientistas da maior qualidade, cientistas globais, vários deles também que pertencem ao painel internacional. Então, eu diria que, assim, é uma hora também do brasileiro conhecer um pouco mais o que é a Amazônia e o que é esse risco, né? A gente tem uma visão romântica do que é a Amazônia, a gente tem uma visão, às vezes, mal informada, tem 20 milhões de brasileiros lá vivendo, né? A gente conhece várias experiências que dão certo, que as pessoas conseguem continuar vivendo e tal, mas a gente também conhece experiências terríveis de destruição de povos. Pouca gente sabe que a gente tem, em sua maior parte na Amazônia, mais de 300 povos originários que falam ainda 274 línguas. Nesse exato momento, completando nas últimas 24 horas, se queimou na Amazônia um território igual de Manhattan. Então, assim, por dia, o Brasil tirou da floresta uma França nos últimos 50 anos. Então, é uma quantidade muito grande. E hoje, assim, quem conhece as cidades grandes da Amazônia sabe que ali, digamos, a pobreza é algo muito mais grave, muito mais sério, né, do que você possa imaginar. Não à toa é na região norte, em estados da Amazônia Legal, que estão acontecendo alguns dos maiores massacres, alguns dos massacres mais detestáveis, como esse que a gente viu outro dia, de 62 detentos, né, que foram é um lugar onde a vida vale muito pouco. Eu queria chamar a atenção que nessa semana saiu uma publicação da Nature Sustainability, que é uma publicação da revista Nature, do jornal Nature, né, de pesquisas,
Um dos mais respeitados no mundo científico, né, Caco? Exatamente. Ele traz um levantamento mostrando que ativistas ambientais que morreram nos últimos, acho que de 7 anos, 1.552 ativistas ambientais, boa parte deles no Brasil, e que isso é mais do que a soma dos mortos dos soldados do Reino Unido e da Austrália em zonas de guerra no mesmo período. Tá? E se você pegar num período... O pessoal gosta de falar morte urbana, né, Caco? Exatamente. Olha, então o que acontece assim, boa parte desses ativistas estão nessa região, estão no Pará, estão em Tocantins, estão no Mato Grosso, né? Então, a gente, e a imprensa, a chamada imprensa, eu não digo grande imprensa, mas digamos a imprensa grande, né? Ou a imprensa tradicional, também não cobre isso, ou cobre, às vezes, de uma maneira muito sensacionalista, mas não, essa questão ela não é muito dita. E eu queria chamar a atenção para essa questão da queima da Amazônia. Eu acompanho já há vários anos, presencialmente, ou acompanhando pela internet, né? Mas já fui a várias convenções do clima, em que você tem vários países ali discutindo. Então, o Brasil tem um sistema de monitoramento e de cálculo de emissão de gás carbono, que é um dos mais respeitados do mundo. A parte dos números que eu disse aqui, eu usei números do Tasso Azevedo, não sou eu que tirei isso do nada. Tem um cara que é reconhecido, que participou da criação de vários observatórios do clima aqui na América do Sul, sobretudo a partir do brasileiro, e que eu te diria, tá, que existe uma falsa questão entre a agricultura e queimada na Amazônia, esse tipo de que está acontecendo agora, porque já está provado, inclusive o Tasso tem um material sobre isso, que houve um crescimento da produção de soja em região legal amazônica entre os anos de 2008 e 2012, concomitantemente com a queda do crescimento do desmatamento. Ou seja, você conseguiu produzir mais na agricultura, uma agricultura mais, digamos, mais monitorada, mais correta, mais moderna, mais ligada, inclusive, com os padrões que são esperados pela União Europeia. Ou seja, você teve crescimento de agricultura e decrescimento de desmatamento numa mesma época, fazendo o quê? Inspecionando, tendo políticas para isso, porque a política pública ela exige você fiscalizar, você monitorar, você imputar os dados. Então, o que eu digo, o que é importante dizer é que a ciência brasileira nessa área de clima, na área de desmatamento, porque são áreas que estão próximas, ela é muito respeitada. É por isso que nós tínhamos, e temos ainda, só que está numa discussão, o Fundo Amazônia, onde tem dinheiro da Noruega para iniciativas que reduzam o desmatamento do Brasil. Que o Bolsonaro quer tirar. Querem pagar grileiro, querem dar esse dinheiro para grileiro. Esse ministro aí que acho que o Alckmin mandou para lá. O Ricardo Salles. O Ricardo Bonitão Salles. Né? Da Chevrolet, Ricardo Chevrolet Salles. Né? Gosta então, de fazer uma propaganda. Essa questão da Amazônia, eu só queria falar um dado aqui. Ó. Os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, mostram 1.864 quilômetros quadrados desmatados até 26 de julho. Mais de 3 vezes a área tombada em todo o mês de julho de 2018. Entendeu? Esses são dados do blog do Tasso Azevedo. O homem que estava, o brasileiro, que ajudou, inclusive, os ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, à época da COP15 e Copenhague, a iniciar todos aqueles acordos, entendeu? Então, esses são números que estão na comunidade internacional. Como eu disse, hoje, o pessoal que acompanha isso trocou vários links a respeito da quantidade de queimadas que tem na Amazônia nesse momento, e o que é muito preocupante,
dentro de territórios indígenas e dentro de unidades de conservação. Isso não é, como diria o ministro Barroso a respeito da Vaza Jato, conversaiada, como é que ele falou? Fofocaiada. Esses são dados. Quem quiser, hoje pega na descrição desse vídeo aqui um link, tá? E que você entra em tempo real no site da NASA e você vê a quantidade de queimadas em terras indígenas brasileiras. Está acontecendo agora. A Amazônia está em chamas, Pedro Zambada. Pois é, muito triste. Gente, a gente recebeu mais 2 superchats aqui, não deixando de falar. O Nelson Júnior mandou uma contribuição para a gente, muito obrigado. O Cláudio Celos mandou FHC e as privatizações, está concorrendo também a um livro aqui conosco. Alberto, a gente está chegando no final da live, você tem considerações? Não, é isso, quer dizer, a situação da nossa floresta principal hoje, a maior de todas, é uma situação grave nesse governo. Eu acho que esse acirramento, né, que o Bolsonaro vem promovendo, isso toda ação tem uma reação de volta, quer dizer, e nós estamos aqui, quer dizer, a nossa fala, a fala do Caco, a sua, quer dizer, é uma reação a isso, e essa reação, ela vai, né, toda ela, em algum momento, ela vai ficar junto, quer dizer, a gente não pode duvidar de que em algum momento, né, venha uma retaliação de fora, como já mencionei anteriormente, mas até mesmo alguma ação interna, né, das instâncias decisórias aqui do país, Câmara dos Deputados, Senado, o próprio Supremo, com relação a isso. Isso vai se tornar, já se tornou, né, como a própria nossa conversa aqui está mostrando, uma coisa grave, né, uma coisa gravíssima. Né? Os argumentos são argumentos, de um lado, os nossos argumentos, como o Caco falou, não saiu da cabeça dele, não saiu da minha cabeça nem da sua, são argumentos científicos, né? E os argumentos do outro lado são argumentos, né, achismo, o desejo por destruição, o desejo da morte, quer dizer, são argumentos que não se sustentam, né, num debate racional. Tá? O Brasil não está só no mundo, o governo brasileiro não está só no mundo, o Bolsonaro não está só no mundo, a pressão vai continuar aumentando. Então, Pedro, gostaria de acrescentar... A pressão tem que aumentar e a gente tem que usar isso como, enfim, o nosso próprio campo tem que se reagrupar em cima disso. Pode falar, Caco, desculpa. Então, eu gostaria de comentar algo a respeito do poder da palavra, né? Do poder das mensagens, porque, como bem nos explicou o Alberto, em algumas das suas tentativas, o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, foi limitado, né, pelo Congresso, ou pelo sistema judiciário, ou, pelo menos, por enquanto, em algumas questões ali. Agora, isso não invalida o fato dele ter falado com todo o megafone que um presidente da República histriônico tem num país como o Brasil, né? E essa fala dele servir também como uma espécie de incentivo, né? Uma espécie de salvo-conduto para o que há de mais, digamos, destrutivo e primitivo, né? Vejamos, o Bernie Sanders estava falando lá, o político americano que critica o Trump, né? Falando que institucionalmente eles estão entrando agora com ações contra o Trump, porque em suas declarações ele incentivou o ódio ao estrangeiro, o ódio ao refugiado, não é? E agora a gente viu a escalada do chamado terrorismo branco, o terrorismo doméstico, onde pelo menos a própria polícia já está dizendo que pelo menos um dos casos pode ser identificado como esse terrorismo branco. E aí você... Demorou, né, Caco? Hã? Demorou para classificar. Demorou. Então, agora, veja, a gente está falando aqui, quando, ainda que institucionalmente o Congresso ou o Supremo não passe ali os documentos, a formalidade,
alguém se sentiu, digamos, autorizado, se não incentivado, a ir lá matar o cacique, a tocar fogo na floresta, entendeu? Porque isso independe da formalidade. Então, existe algo que é o tipping point ali, né? Que você tem um ponto do qual você não pode voltar mais. Então, são os chamados danos. Me faltou a palavra agora. Eu falei, irreversíveis. Irreversíveis, são os danos irreversíveis. Assim como existe uma teoria de que se houver mais um pedação de Amazônia queimada, o próprio sistema se alimentará desse desmatamento e se desmatará, entendeu? Assim, o que acontece, existe um ponto de desequilíbrio em que a própria floresta não consegue mais fazer aquilo que fazia. Então, e o Bolsonaro provoca isso, né, Caco? Provoca isso. Então, há um risco. Isso é uma coisa de... uma decisão que você toma hoje é uma coisa que vai refletir em décadas, né? Então, o que eu queria chamar a atenção pelo seguinte: ainda que não esteja passando formalmente algumas leis, algumas formalidades, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, ele está inspirando uma série de selvagerias, e eu acho que isso já seria suficiente para que alguém, não sei quem, nessa altura das instituições brasileiras, botasse um guizo no gato. Alguém dizer, meu filho, não é assim que se faz. O presidente da República não pode fazer isso. Uhum. Né? O fato de você ser muito mal educado... Pô, Caco, né? Você sabe que eu acho que a declaração dele na semana passada com relação ao pai, quer dizer, caçoando da morte de um pai, ela, de alguma maneira, ela fez isso. Quer dizer, não teve alguém que colocou o guizo, mas foi uma confluência de ações, né, que foram muito duras para cima dele, né, e que eu acho que ali tem uma coisa muito séria ali. A gente não adiantou de nada, né? Ele continua falando. Não, sim. Veja só, tem uma coisa que está acontecendo. Hoje ele falou que ele não vai mandar recurso para o Nordeste se os governadores não apoiarem. Veja só, quem entra com ação com relação a isso é a Procuradoria-Geral da República. Só que nós estamos agora num período de transição, quer dizer, ele tem que indicar quem será o novo procurador da República. E a Raquel Dodge é candidata, então ela está quietinha. Ela não vai, por conta deste período, né, de indicação, tem ela e outro candidato, só tem dois. Isso é importante, tá? Isso é uma derrota grande da Lava Jato. A Lava Jato não tem candidato para a Procuradoria-Geral da República. Os dois candidatos não são apoiados pela Lava Jato, só tem dois. O candidato deles apareceu no grampo, gente. Enfim, mas isso é uma vitória, isso é importante. Então, os dois candidatos existentes, né? Um é Raquel Dodge e o outro enfim, me foge o nome aqui, mas já saiu aí na mídia. Eles são todos quietinhos, né? Porque não querem causar nenhum tipo de marola, nenhum tipo de ruído a fim de serem indicados. Só que, uma vez indicados, vão ter mandato. Então, a gente não sabe o que vai acontecer aí. Então, a gente está nesse período de transição. Ainda tem um detalhe, tá? Se ele não indicar, porque também o presidente pode não indicar. A gente já ficou um tempo lá atrás, quando o Fachin foi indicado, um pouco antes, a Dilma ficou um tempo longo para indicar, e o Supremo ficou só com 10 ministros. No caso da Procuradoria-Geral da República, quem assume é o subprocurador. Tá? E o subprocurador é anti-Bolsonaro completamente. Então, o Bolsonaro, sabendo disso, ele vai ter um incentivo para indicar, e isso vai ter que passar pela aprovação do Senado. Tá? E eu acho que aí também a gente está aí nesse momento, que estava agora em recesso. Enquanto estava em recesso, não tinha ali os presidentes dos poderes falando, né? Enfim, estavam de férias ali, né? Então, eu acho que agora o jogo e todo mundo começa a cansar. Aí eu não estou falando do povo e da economia, quer dizer, essa elite, a declaração, eu acho que foi meio paradigmática. Você falou de tipping point aí, a gente não sabe até que ponto a declaração que ele deu com relação ao pai do Felipe Santa Cruz foi um tipping point, tá? Porque certamente ali muita gente, né, que poderia ali estar na dúvida, etc., achou aquilo um absurdo, aquilo vai contra qualquer senso comum humano. E é um cara da elite, né, Alberto? Exatamente. Né? Então, veja só, não foi uma
uma coisa que limitou o que ele falou, até que ele recuou, né? Ele veio com aquela história lá, cortando o cabelo, ele não manteve, e já está interpelado, ali tem um problema, viu? Ele foi interpelado, o ministro Barroso deu 15 dias para ele responder, ele pode não responder, é um direito dele não responder, e aquilo, né, respondendo ou não, pode ser encaminhado para a PGR e virar uma queixa-crime. E aí fica lá uma espada de Damocles em cima da cabeça do presidente da República. Então, olha, as coisas estão ficando difíceis para ele. Mas pode crer que está muito mais difícil lá nas aldeias do Xingu, viu? Não, com certeza. Eu acho que tem que ficar ainda muitíssimo mais difíceis para ele, né? Não, exatamente. Para que a situação melhore no Xingu, a coisa tem que se avolumar contra o governo, né? Exatamente. E é importante, assim, no meu entender, a gente reconhecer isso que está acontecendo, porque isso dá ânimo para a gente continuar agindo, né? Eu posso só fazer uma pergunta final para o Alberto Carlos? Se vocês terminarem em 5 minutos, eu estou controlando o tempo. Eu só faço uma pergunta e paro por aqui se você prometer me convidar para voltar a falar de Amazônia. Eu queria só perguntar para o Alberto Carlos o seguinte. Alberto Carlos, o que pode ser feito para que as pessoas vão às ruas e consigam influenciar, pelo menos uma influência, digamos, com algum tipo de eficácia, como a gente teve a influência de milhões ali depois de 2013, do sentido contrário, o pessoal que foi às ruas derrubar a Dilma. O que falta desse pessoal que você estuda? O que poderia levar as pessoas às ruas? Eu sempre digo, né? Contra o Bolsonaro. Eu já fiz atletismo lá, e aí no vestiário tinha uma frase assim que estava escrito: hoje faremos o possível, amanhã faremos o impossível, né? Veja só, você tem hoje o que está sendo realizado, já foram 2 manifestações grandes, né, puxadas pelo tema da educação, né, várias outras manifestações menores, parece que tem uma aí sendo convocada para o dia 13, se eu não me engano, com relação ao tema da educação. Agora, um gatilho, né, tiveram dois tipos de manifestação, 2013 e pós-2013. 2013 foi um gatilho, um rastilho de pólvora, ninguém imaginava, né, que aquilo fosse acontecer, teve ali um boom de manifestações e depois diminuiu rapidamente. E a outra, que tem a ver lá com o impeachment da Dilma, foi um processo que teve uma ação midiática forte. Quer dizer, a coisa do gatilho a gente não sabe, né? Pode acontecer a qualquer hora alguma coisa, né? Ninguém sabe, né? E a outra, de uma mobilização de mídia, né? Não tem nada agora no horizonte, né? O que nós temos no horizonte é a eleição para prefeito do ano que vem. E a eleição para prefeito, ela pode ser um escoadouro de insatisfação importante. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda está relativamente longe, mas já tem muita gente pensando nela. Muitos políticos e partidos já estão se posicionando ali na linha de largada, pensando na eleição do ano que vem. E essa insatisfação, eventualmente, ela pode não vir por meio de manifestações, de novo, pode vir de uma maneira imprevisível, como foi 2013, né? A maneira mais previsível, que foi 2016, depende da mídia, repito, mas eu acho que ela pode vir canalizada no voto, né? E no voto para prefeito, um recado sendo enviado para o governo federal com um nível de insatisfação que já se alcançou até hoje e que pode piorar, né? Sempre lembrando, né? O primeiro ano é um ano de lua de mel do governo. Essa lua de mel não parece uma lua de mel, não vem sendo uma lua de mel típica, quando a gente compara com os governos anteriores. O governo está muito desgastado. Né? Gente, desculpa interromper vocês, a gente tem que sortear o livro aqui da live. Lembrando, o primeiro link é para o curso de Ciência Política do Alberto Carlos Almeida. Está com desconto se você usar o ticket
DCM, dá 5% de desconto no curso. Gente, eu vou projetar minha tela aqui rapidamente, só para vocês acompanharem rapidinho. Espera aí, opa. Vocês estão vendo aí minha tela? Sorteador. Isso. Foram 30 pessoas que participaram do sorteio de hoje. Vamos ver aqui quem vai ganhar hoje. Lembrando que quem mandar superchat agora vai para o sorteio do próximo item que a gente for sortear, tá, gente? Quem ganhou foi o número 12, que é o... Espera aí, só um pouquinho. Andréia Campos de Sá é a vencedora. Ganhou um livro aqui, O Protegido, do Fernando Henrique Cardoso. Parabéns, Andréia. Manda seus dados para contato@dcm.com.br, contato@dcm, manda o endereço lá que a gente manda por correio para você, Andréia. Obrigado, Caco, obrigado, Alberto, obrigado a todo mundo que participou aqui da live. E eu vou lembrar, enfim, acessem os links aqui para vocês acompanharem, descobrirem um pouquinho mais sobre o curso do Alberto. Vida longa e próspera, imitando o Caco de Paula, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.